7, 8. Olá, famílias. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Estamos aí hoje mais uma vez para falar de um tema muito importante, que é a codependência, É um assunto que vem sido abordado. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo atraso. Houve alguns problemas técnicos aqui. A gente conseguiu entrar, com um pouco de dificuldade, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver esses problemas técnicos. Mas aí a gente está aí tentando melhorar cada dia mais. Então vamos falar sobre codependência, A codependência é algo bem complicado de se discutir, porque ela tem várias formas de se manifestar. E as formas de manifestação demonstram a fragilidade da família em relação ao sentimento pelo paciente. Muitas das vezes a família ela se torna refém. Como é que é refém do paciente? Ela se torna refém sentimentalmente, Ela se deixa manipular pelo paciente, pelo dependente químico, pelo alcoolista, E a pessoa não consegue dizer o não consegue aplicar o não. E quando a família não consegue aplicar o não, ela não prepara o seu familiar para o mundo real. O que é o mundo real? O mundo real é onde você enxerga o não, onde você enxerga as pessoas dificultando a sua vida, onde você vai ter provações, onde você vai ter que superar vários obstáculos e a sua família, a sua mãe, o seu pai, o seu familiar não vai estar lá para poder facilitar a sua vida. Então a família tem que entender que precisamos preparar, os nossos familiares para a nossa falta, Que a gente entende que um dia a gente não vai estar mais aqui, então a gente precisa de estar colocando algumas coisas em prática, E o primeiro passo é o não. Quero dar uma boa tarde para todos aí, doutora Júnia Célia, dona Hilda Carminda, Tá aí também, a Vera Lúcia. Então vamos lá, pessoal? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, por estar respirando sem a ajuda de aparelhos, estar andando sem a ajuda de amuletas. Agradecer a presença de todos, agradecer a vocês pela confiança depositada na Amigos do Resgate. A gente tenta cada dia mais transmitir essa confiança. Eu fiz uma relação aqui com a minha equipe de algumas questões, algumas perguntas, algumas dúvidas que as famílias têm quando o paciente entra para o tratamento. E são perguntas frequentes. A primeira pergunta é: em quem posso ajudar no tratamento? O que devo fazer? Pessoal, é uma resposta comum, constante, porém uma resposta simples de responder. O que você pode ajudar no tratamento? É o que eu acabei de falar. Comece a dizer o não, comece a aplicar para ele uma vida diferente. O seu familiar ele entrou dentro da clínica porque não houve outra alternativa. Por que ele entrou dentro da clínica? Por que ele não foi para o hospital? Porque o hospital não segurava ele. Por que o SAMU não resolveu? Por que o Exército não resolveu? Porque a gente percebe que o quê? É uma mudança que começa de dentro para fora. O que é de dentro para fora? Começa da família para o paciente. Então, você pode começar a ajudar o seu familiar cobrando, a mudança. Porque ele foi para a clínica porque você colocou ele lá, Você levou ele para se tratar. Mas quem usou, fez o uso abusivo de álcool e outras drogas foi ele. Então ele, querendo ou não, tem motivos para estar lá. E aí você tem que analisar o porquê que ele está lá, Que a gente aplica sempre o PQI. Por que ele está internado? E lá na clínica a gente passa para eles o PQA. Por que estamos aqui, Por que ele está internado? Então, o primeiro passo é você analisar o porquê que ele foi internado. Por causa dos seus comportamentos. A droga, ela é só a cerejinha do bolo. Por quê? Tem pessoas que conseguem beber socialmente, passar um final de semana bebendo um pouquinho ali e tal. Na segunda-feira ele está conseguindo trabalhar.
E quando bebe, não perde o controle, não pega nada em casa, enfim, não deixa de trabalhar, não deixa de ter suas responsabilidades. Então, quando a pessoa ela é internada, é porque o comportamento dela já chegou ao extremo, né? O comportamento dela já chegou ao extremo e ela não tem mais controle da sua vida por causa dos seus comportamentos. Então, a família acaba internando por quê? Porque já não está dando mais conta. Então, a família quer uma pessoa diferente. E para a família receber essa pessoa diferente, com comportamento e caráter como vocês desejam, o que vocês precisam fazer? Cobrar. Cobrar de quem? Cobrar da clínica? Não, cobrar do seu familiar. A clínica é uma ferramenta que vocês devem usar como apoio para trabalhar o seu familiar. Porque a gente está pegando o seu familiar e está tratando para te entregar daqui 9 meses uma pessoa com um caráter diferente, uma pessoa com uma personalidade um pouco melhor, uma pessoa com hábitos e comportamentos um pouco melhor. Mas como ele vai mudar esses seus comportamentos se ele não tem cobrança por parte da família? Ele pode ter cobrança por parte da clínica. Quando ele sair da clínica, ele vai voltar a ser a mesma pessoa que ele era quando entrou, porque a família não cobra a mudança dos seus comportamentos. Tá certo? Fui claro aí? Eu acho que eu já respondi a pergunta, né, de modo geral, né? É importante que cobre, é importante que sempre nas ligações você lembre o porquê que ele está lá e exija dele a mudança. Porque se você não começar a exigir dele a mudança e você não mudar o seu comportamento como codependente ativo, né, que existe o dependente químico ativo, o alcoolista ativo, né, que a gente sabe que essa doença não tem cura, como a codependência também não tem cura, né? Eu sou codependente, então eu tenho que me tratar todo dia, eu tenho que me policiar todo dia com os meus comportamentos, porque a recaída do meu familiar vai depender muito do meu comportamento. Se eu recair no meu comportamento, automaticamente o meu familiar também vai recair, tá certo? Então, o que você pode fazer para ajudar o seu familiar? Cobre. Nas suas ligações, não ligue para adular, nem para mimar, nem para olhar para ele como coitadinho, que eles não são coitadinho. Eles são pessoas que precisam de apoio para poder mudar, mas esse apoio é um apoio de mudança, de cobrança. Vocês têm que cobrar, tá? Se você não quer que ele use mais droga, você não quer que ele envolva com certas amizades que vai levar ele para o buraco, determine a ele o que você aceita e o que você não aceita, tá certo? O segundo, tem como o psicólogo falar com ele o tempo do tratamento? Pessoal, vamos deixar de ter medo. Chega de sofrer, chega de ser refém do seu próprio familiar. O psicólogo ele não precisa de falar com o seu familiar quanto tempo ele vai ficar. Quem tem que falar isso é você. Por que você tem que falar isso com ele? A forma que você vai usar. Olha meu filho, olha meu irmão, olha meu familiar. Você vai ficar aí o tempo que for necessário. O tempo que for necessário para você mudar. O tempo que for necessário para você entender que não tem mais condições de viver da forma que estava vivendo. Estava insustentável a situação que estava aqui em casa. É tanto que você está aí. Então, você vai ficar o tempo que for necessário. Você não precisa falar com ele que vai ficar 9, ou 3, ou 6, ou 1 ano. Vai depender dele. E deixa claro para ele. Você só vai sair daí quando você mudar o seu comportamento. A partir do momento que eu começar a perceber mudança no seu comportamento real, aí sim, já é momento da gente começar a avaliar a sua saída. Mesmo assim, ainda tem que ter uma avaliação da equipe técnica, que inclui o clínico geral, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, enfim, né? Entre outros. Terceira pergunta. O meu filho me ameaçou na ligação, dizendo que iria tocar. Como é que é? Meu filho me ameaçou na ligação, dizendo que iria tocar no que eu mais amava, que é o meu outro filho. O que devo fazer? Meu filho me ameaçou na ligação, falando que ia tocar no que eu mais amava, que é o outro filho. E o que você deve fazer? Você deve virar para ele e falar para ele tomar vergonha na cara, para ele virar homem, deixar de ser moleque, deixar de falar besteira e posicionar como mãe ou como pai, ser duro com ele e não ligar,
dá um gelo nele. E se ele falou que vai fazer alguma coisa com outro irmão, o outro irmão também tem condições de fazer com ele. E você impor limites, porque se o seu filho está te ameaçando, é porque ele não te respeita. E se ele não te respeita, você tem que impor respeito, tá certo? Tem que fazer papel de pai, fazer papel de mãe, tem que ser duro com eles, mostrar autoridade. Chega de ser refém, chega de ser refém de familiar. Muitos anos minha mãe foi refém do meu irmão, com ameaças de chantagem, que se não desse o que ele queria, que ele ia fazer isso e aquilo. Por que ele não fazia isso comigo? Por que ele não fazia isso com a polícia? Porque com a polícia é um anjo, com a mãe, com o pai, com o irmão, é um demônio dentro de casa. Desculpa a expressão, né? Porque eu vivenciei isso aí. Quantas vezes meu irmão quebrava o carro da minha mãe, quebrava o notebook da minha mãe, quebrava a janela da casa da minha mãe todinha, para poder minha mãe dar ele dinheiro para ele usar droga, né? Então, o que acontece? A família não tem pulso firme, como o doutor Júnior está falando aí, não tem pulso firme, e o que acontece? O familiar, ele toma conta e faz o que quer, ele ameaça. E o que você tem que fazer? Você tem que se impor. Quando receber uma ameaça como essa, jogue duro com ele. Olha, seu moleque, você está pensando o quê? Você está pensando que eu vou ficar sofrendo ameaça sua? Você vai ficar aí o tempo que for necessário. Gente, acorda. Se você não acordar enquanto ele está internado, quando ele sair, ele vai tocar o terror mesmo. E ele só vai fazer tudo isso aí que ele está prometendo, se você permitir. Porque quem financia ele é você. Quem é que sustenta ele? Quem é que coloca comida na boca dele? Quem é que paga água? Quem é que paga luz? Ele mora na casa de quem? Minha casa, minha lei, né? Então tem uma pergunta aqui, mas é verdade, é isso mesmo? Na rua é uma coisa e dentro de casa é outra. É isso mesmo. E por que na rua? É um santo e dentro de casa? Eu costumo dizer que dentro da clínica o paciente, ele é um gatinho, porque tem regras, limites, e a gente exige dele que ele se comporte como um homem. E em casa ele é um leão. Por que ele é um leão? Porque a mãe deixa, porque o pai deixa, porque a mulher deixa. Imponha limites, porque aí você vai ver ele mudar. Tá certo? Igual a Rose falou também, mostre quem está no controle. A família tem que ter o controle. A gente está entregando o controle para vocês, só que tem família que não entende. Tem família que fica com ar de codependência. Gente, vocês não têm que ter dó de ninguém não, vocês têm que ter dó do paciente não. O paciente, ele não está sofrendo lá não. Destrava aí, por favor, Marcão. Ele está se tratando, ele está comendo melhor do que vocês, ele está dormindo melhor do que vocês. A única coisa que foi retirada dele, por um tempo determinado, foi a liberdade. Porque o que ele estava fazendo com a liberdade? Ele estava colocando em risco a vida dele e a vida de terceiros. Tá certo? O meu esposo era assim, mas graças a Deus está bem. Com fé em Deus que continue, né? A gente torce para isso. Vamos seguir aqui. Quem falou isso foi a Ferreira, V Ferreira, não é isso? V Ferreira. Um abraço para todos aí, viu, pessoal? O meu filho me disse que se eu não tirar ele o mais rápido possível, não precisa ligar mais para ele. O que faço? Vou ler de novo. O meu filho disse que se eu não tirar ele o mais rápido possível, não preciso ligar mais para ele. O que eu faço? Não liga mais. Se seu filho te ameaçou falando que se não tirar ele o mais rápido possível, é só não ligar, gente. Vamos ter amor próprio. O que é ter amor próprio? Se ele falou que se não tirar ele o mais rápido possível, que não é para você ligar, não ligue. Deixa ele sentir falta.
Deixa ele sentir falta. Ele tem que valorizar a mãe que tem, ele tem que valorizar a mulher que tem, ele tem que valorizar o pai que tem, ele tem que valorizar o irmão que tem. Poxa, o que fazer? É não ligar. É não ligar. Ora, é esses comportamentos, gente, que vocês têm que mudar. É esses comportamentos. Isso aí, gente, vocês me perdoam de coração, mas essas perguntas é simples. Tem amor próprio, olhe no espelho. Você criou essa criatura, deu a vida, deu a luz, colocou na terra, sofreu para nascer, ficou 9 meses com gestação, deu de mamar, trocou fralda, ficou acordado várias noites olhando se a criança estava respirando, se ela não estava sentindo falta de ar. Meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu sei o que a gente passa para poder criar um filho. Agora o filho vem falar um negócio desse. Pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história para vocês. Meu filho, não vou contar não. Vou seguir aqui, que eu fico nervoso. Desculpa aí, pessoal. A codependência tem cura? Não. A codependência não tem cura. A codependência não tem cura. Da mesma forma que a codependência não tem cura, a dependência química não tem cura e alcoolismo também não tem cura. Tá certo? E outra, a codependência ela tem recaída, tá? A codependência ela tem recaída. Se você não policiar os seus comportamentos, você vai recair na codependência. E quando você recai na codependência, você puxa o seu familiar, que seja dependente químico, que seja alcoolista, para recaída também, tá certo? Rosângela, fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? O que você me diz de um alcoólatra ficar internado 3 meses e no dia que ele sair, com menos de 2 horas, está embriagado? Rosângela, ele ficar internado 3 meses, como é que é? Ele ficar internado 3 meses. E no dia que sair, 2 horas depois, já está embriagado. E depois, ele ficar internado 3 meses, e depois que ele sair, depois de 2 horas, ele já está embriagado. Deixa eu te falar. Quanto tempo que o alcoolista ele vem usando álcool? Será se ele vem usando álcool durante 3 meses? Não. Meu pai é alcoolista. Meu pai usou álcool a vida inteira. Eu precisei de internar meu pai 2 vezes para ele parar de usar, para ele parar de beber. Entendeu? Então, não é 3 meses que ele vai mudar da água para o vinho. Na hora que eles querem ir embora, eles falam para a família: já estou bom, não vou beber mais, não vou usar mais droga, não vou fazer mais isso e tal. Porém, 3 meses não é tempo. Gente, vocês têm que entender o seguinte: existe uma ferida. Essa ferida, para ela cicatrizar, ela precisa de quê? De tempo. Para você construir uma casa, você precisa de tempo. Para você conquistar a confiança de uma pessoa, você precisa de tempo. Tudo é tempo. O melhor remédio é tempo. 3 meses, ninguém se trata em 3 meses, não. Para vocês terem ideia, nem desintoxicar, você não desintoxica com 3 meses. Tá entendendo? Então isso aí, gente, não adianta ficar sonhando, não. Não adianta ficar sonhando, não. Dona Gabi tem uma pergunta. Pode falar. Dona Gabi, como saber se estou recaindo na codependência? Como é que é, Eduardo Gabi? Como saber se você está recaindo na codependência? Quando você começa a permitir que o seu familiar te manipule. Você sabe que ele está te manipulando, mas você deixa o seu lado sentimental, falar mais alto, né? Ele está te manipulando, você sabe que ele está te manipulando quando ele quer alguma coisa. E mesmo sabendo que ele está te manipulando, você permite que ele manipule. Você já está recaído. Outra coisa que eu vejo frequente: é Natal, eu nunca fiquei longe do meu familiar. Para, gente, vamos parar de demagogia, vamos parar de hipocrisia, gente, pelo amor de Deus. Um dependente químico e um alcoolista, ele nunca passa um Natal com a família. Ele nunca passa Natal com a família. Ele passa o Natal com a droga de preferência dele. Ele passa o Natal com os amigos dele usando a droga de preferência dele. Aí, agora que está internado,
ele quer passar o Natal com a família? Pelo amor de Deus, gente. Então, vocês precisam de acordar. Entendam que o comportamento de codependência é muito amplo. Não tem como eu dar um livro de regras para vocês seguirem. Você mesmo se conhece. Você mesmo sabe quando ele está te manipulando. Você mesmo sabe quando você está precisando de policiar o seu comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei. Quando eu vejo que meu irmão está tentando me manipular, eu vejo que eu estou recaído em comportamento. Então o que eu faço? Eu mudo o meu comportamento e volto a estudar e volto a aplicar o estudo da codependência para poder ficar mais forte e não deixar ele manipular. Tá certo? Rosângela Rosa tem uma pergunta. Qual o tempo mínimo de internação para um alcoólatra de 20 anos? Rosângela, desculpa. Boa tarde. O tempo mínimo, eu posso dizer para você com experiência no que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado com a metodologia de 9 meses, que é o tempo da gestação. Isso não quer dizer que ele vai sair curado, porque não existe cura. Eu não vendo milagre. Mas o tempo mínimo é 9 meses. Porque durante esses 9 meses, os 3 primeiros meses é aceitação. Aceitação não, é negação. Os 3 primeiros meses é negação. Ele não aceita que ele precisa, ele não aceita que ele é um doente, ele não aceita que ele precisa de parar. Do terceiro ao 6º mês os 3 meses de aceitação, aonde ele percebe que a família mudou em relação à codependência e começa a enxergar que ele tem que mudar os seus comportamentos, porque ele começa a ver que ele estuda dentro da literatura do NA, que é o narcótico anônimo, se ele estiver mexendo com a química, ou o AA, que é o alcoólico anônimo, que é o caso dele. Então ele vai começar a entender, porque os 3 primeiros meses é para ele recuperar a parte física, que principalmente, só para vocês terem ideia, o alcoolista ele chega mais debilitado do que o craqueiro. O dependente químico, não sei o que eles arrumam, que eles chegam magros, mas não chega tão destruído como o alcoolista. O alcoolista ele chega bem destruído. Então essa fase de 3 meses é para ele recuperar a parte estrutural, a parte clínica dele. E mesmo assim ele não está em aceitação. Então o tempo mínimo é no mínimo 9 meses, sob observação se está tendo mudança. E também um detalhe bem importante: se você quer que seu familiar se trate com 9 meses, a partir do momento que ele botou o pé para dentro da clínica, você tem que botar o pé dentro da recuperação sobre a codependência. Se você não entender que você é uma doente ou doente em relação à codependência, que precisa de mudar os seus comportamentos em relação à codependência, ele vai demorar a entrar em tratamento, porque a família não entrou em tratamento ainda. Tá certo? Obrigado, Marcos. Tem mais alguma pergunta? Michele Monteiro, ela só está afirmando que o adicto já sabe qual é o nosso ponto fraco, porque eles nos conhecem. É Michele? Isso. Michele, eles sabem qual é o nosso ponto fraco. Porém, o nosso ponto fraco ele só existe se a gente permitir. Se você permitir que tenha um ponto fraco em você, que ele ative esse ponto fraco, ele vai ficar usando isso aí de arma. Então o que você tem que fazer? Não deixar esse ponto fraco existir mais, acabar com esse ponto fraco. É a gente que permite. Então, vamos para a 8ª pergunta aqui. 8ª não, 9ª. Não quero que meu filho sinta falta de nada, por isso vou mandar tudo que ele me pedir na ligação. Não quero que meu filho sinta falta de nada, por isso vou mandar tudo que ele me pedir na ligação. Tá certo. Quer mandar tudo? Manda. O dinheiro é seu, né? A família que vai gastar, não tem problema. Agora, e o dia que morrer? O dia que a família morrer, o dia que a mãe morrer, o dia que o pai morrer? Quem é que vai agradar ele? Quem é que vai dar as coisinhas? Quem é que vai mimar? Quem é que vai dar tudo o que ele quer? Quem vai dar? Se ele não tem profissão, se ele não trabalha, se ele não é independente, né? Se ele não sabe cozinhar, se ele não... Pra você ter ideia, o cúmulo do absurdo, eu sou empresário. O cúmulo do absurdo é quando vem uma mãe entregar o currículo do filho. A primeira coisa que eu falo é para a senhora o emprego? Não, é para meu filho. Cadê ele?
está em casa, é que ele está não sei o quê. Não, minha senhora. Quem quer emprego, vem atrás. Se ele quer emprego, ele vem a trazer o currículo. Então, olha o absurdo que as famílias cometem. Se a família quer, se a mãe quer que o filho vai trabalhar, ela vai procurar emprego para ele, né? Então, enquanto você continuar mimando, dando tudo na mão, você vai ter um rebebê, vai ter um homem de 30, 40, 50 anos que você vai manter ele como uma criança. E o dia que a senhora ou o senhor morrer, ele vai ficar como uma criança, porém, sem suporte, sem estudo, sem trabalho, sem renda, sem nada. Aí ele vai sofrer o dobro. Ele vai sofrer o dobro porque vocês não prepararam ele para a vida real. Tá certo? Mamãe de Maitê Tel tem uma pergunta. Qual é? Tá. Mamãe de Maitê Tel. Mamãe de Maitê Tel. Para um idoso de 61 anos, que é alcoólatra há uns 30 anos, seria possível mudança em 9 meses? Olha, um idoso de 61 anos, né? É igual eu falo, a gente trabalha muito com a consciência, a gente não força o paciente a parar de usar, a gente conscientiza. Inclusive, semana passada eu estava lá na clínica, e sempre que eu estou na clínica eu gosto de fazer algumas palestras, e aí eu na palestra conversei com um tiozinho, que ele tem mais ou menos essa idade, se não for mais velho, 64 anos. E aí eu falei com ele, olha meu senhor, não vou revelar o nome, né, antiético. Olha meu senhor, por que o senhor não para eu perguntei qual que era o consumo dele, ele falou que era álcool. Eu falei, por que o senhor não para? Eu gosto e tal. Eu falei assim, tá, mas vem cá, seus filhos já estão formados? Aí são três filhos, 3 doutores. Tem alguém que depende do senhor? Não. Eu falei, cara, o senhor está na melhor idade da vida para sair, para curtir, para viver. O senhor trabalhou a vida toda para poder sustentar seus filhos, para poder dar o melhor para os seus filhos, formar seus filhos, e agora que o senhor está na melhor fase da vida, o senhor vai se entregar ao vício? Então isso aí ficou na memória dele. Depois que terminou a reunião, ele procurou e falou, olha cara, você abriu minha mente, algo que você falou que eu não tinha pensado. Então assim, depende muito de paciente para paciente. Não tem como a gente determinar e falar assim, 9 meses para um serve, 9 meses para outro não serve. Vai depender de organismo, vai depender de mentalidade, vai depender também muito do pulso firme da família, se a família vai participar ou não vai do tratamento, né? Então, vários fatores. A gente não consegue definir e falar assim, ó, fulano precisa de 9, ciclano precisa de 1 ano, ciclano precisa de 1 mês, né? É muito complicado, eu não consigo te dar essa certeza. Jeane Patrícia está querendo saber que você explica a questão de poder fumar cigarro branco na clínica, porque não é proibido. Jeane, como é que é? Jeane Patrícia. Oi Jeane, tudo bem? Boa tarde, que pergunta maravilhosa. Jeane, por que a gente permite que eles fumem cigarro branco lá dentro? Porque aqui fora você vai conseguir fechar todos os estabelecimentos que vendem cigarro branco, que eu não vou conseguir. Você vai, Marcão? Marcão também não vai. Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar, gente. Vamos parar de besteira. Sabe por que vamos parar de besteira? Eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu tenho que mudar o meu familiar. Meu irmão está internado lá. Eu não quero que ele fume. Sabe o que eu faço? Eu não mando cigarro para ele. E se alguém emprestar cigarro para ele, está emprestando porque quer, porque eu não vou pagar. Eu não mando dinheiro para nada. Eu não dou cigarro, eu não mando cigarro, não mando nada. Quem manda o cigarro para o seu familiar fumar lá dentro é você. Então, não é a clínica que tem que cobrar dele que ele pare de fumar, não. É você que tem que parar de mandar cigarro para ele. Porque quando ele sair aqui fora, ele vai comprar cigarro. Ou você tem a condição de fechar todos os comércios para ninguém vender cigarro para o seu irmão, para o seu familiar. Será? Né? Tem mais alguma pergunta aí? A família atrapalha ou ajuda no tratamento? Ou os dois? Tairine, né? Olha, vou falar você fez uma pergunta ótima também. Tem família que atrapalha. Tem família que atrapalha demais. O camarada está começando a entender que ele tem que mudar. Aí a família liga, passa a mão na cabeça, promete moto, promete carro, promete casa, promete 1001 presentes.
para ele entrar em tratamento. Porém, ele vai entrar em tratamento só porque a família está prometendo para ele alguma coisa, ou seja, está sendo uma troca. Então, assim, aonde que ele vai parar de usar droga? Nunca, porque toda vez que ele é internado, ele recebe alguma coisa em troca, né? E, além disso, quando continua mimando. Então, a família ajuda quando ela cobra a mudança do paciente. A família ela tende a ajudar quando ela exige do paciente. Não exigir da clínica, não. A clínica está fazendo o papel dela. É exigir do seu familiar, sabe por quê? Porque daqui 9 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele vai sair da clínica, ele vai para onde? Ele não vai para a minha casa, ele não vai para a casa do psicólogo, ele não vai para a casa do médico, ele vai para a sua casa. E aí, você vai aceitar ele fumando? Não. Então o que você tem que fazer? Olha, fulano, eu não quero que você fuma, e pronto, acabou. Ah, mas eu não vou conseguir ficar sem fumar. Não vou mandar cigarro, não vou mandar dinheiro. Acabou. Então a família, quando ela quer ser útil, quando ela quer ajudar, o índice de recuperação é quase 100%. Mas quando a família quer atrapalhar, eu costumo dizer que eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. Eu já tive paciente dentro da clínica que eu pedi para dar alta, eu pedi para liberar. Falei, o paciente não quer entrar em recuperação e a família também não quer entrar em recuperação. Então, libera esse paciente. Vamos perder tempo com esse paciente, não? Vamos dar vaga para quem quer vaga, para quem quer tratamento, porque a gente está restrito de vagas. A gente prefere trabalhar com poucos pacientes para ter mais qualidade. Eu, agora mesmo, não estou tendo vaga. Então, eu vou ficar segurando um paciente que não quer se tratar e a família também não quer mudar, não quer contribuir, não quer ajudar. Então, para que eu vou ficar segurando esse paciente? Né? Então, respondendo a pergunta, tem hora que a família ajuda, tem família que ajuda e tem família que atrapalha. Tá certo? Tem mais alguma pergunta aí? Sim. A NET, qual tipo de atestado que vocês dão para os pacientes internados aí? Atestado? A NET, você quer saber qual tipo de atestado que a gente dá para o paciente que está internado? Não entendi sua pergunta. O atestado médico constante que o paciente está internado? Sim, o médico dá, tá? O psiquiatra dá, o clínico geral também dá. Tem mais alguma pergunta? Então vou para a 10ª pergunta. Estou com muito medo do meu filho tomar raiva de mim quando sair da clínica porque eu internei. Pessoal, estou trazendo para vocês algumas perguntas que a família tem, né? Constante. Estou com muito medo do meu filho tomar raiva de mim quando ele sair da clínica porque eu internei. Gente, para quem não sabe, a internação é um ato de amor. Por que é um ato de amor? Eu já vi muitos casos que a família desiste do paciente, deixa o paciente na míngua, deixa o paciente na Cracolândia, deixa o paciente morrer na rua, deixa ele de qualquer forma, né? E não interna. Uns por não ter condição e outros por não ter mais esperança. Então, a família que faz internação, ela está fazendo um ato de amor. E quando ela mostra para o paciente, para o seu familiar, que ela internou porque ele precisava e começa a fazer cobrança de mudança do comportamento dele, quando ele sai da clínica, ele sai satisfeito porque ele vai sair uma nova pessoa. Então, ele vai sair agradecendo. Até hoje, eu não vi nenhum paciente que saiu com raiva da família. Até hoje, nós estamos indo para 7 anos de clínica. Até hoje eu não vi nenhum paciente que saiu com raiva da família. No início ele ficou com raiva mesmo, eles ficam com raiva, mas com o passar do tempo eles mudam, porque eles percebem que é o melhor para eles. Tem alguma pergunta aí? Meu filho vai sair curado da clínica? Meu filho vai sair curado da clínica? Não, seu filho não vai sair curado da clínica, porque a dependência química, ela não tem cura. Vou repetir, dependência química não tem cura. Alcoolismo não tem cura, codependência não tem cura, tem tratamento. Quem quiser se tratar, né, o paciente que aderir ao tratamento e a família que cobrar desse paciente a mudança de comportamento e que se ele se entregue ao tratamento, possivelmente ele vai sair uma nova pessoa sem o uso abusivo de álcool e outras drogas. Tá certo, pessoal? Tem alguma pergunta aí, Marcos? Como está meu filho hoje? Ele evoluiu? Tem família que pergunta isso todo dia. Como está meu filho hoje? Ele evoluiu? Gente, o ser humano, ele leva um tempo para a evolução. Não é questão de dias. Falta 5 minutos para acabar? Certo. Pessoal, nós estamos encerrando, viu? Falta 5 minutos, nós vamos encerrar. O ser humano,
ele não é questão de dias para poder ele mudar, é questão de meses, anos. Então não adianta você ligar todo dia e perguntar: e aí, ele evoluiu? Não, ele não vai evoluir do dia para a noite. Vai ter dia que ele vai acordar bem, vai ter dia que ele vai acordar mal, vai ter dia que ele vai evoluir, vai ter dia que ele vai regredir. E isso é importante que aconteça dentro da clínica, porque dentro da clínica ele vai aprender a controlar seus sentimentos e emoções sem o uso do álcool e outras drogas, com o apoio do psicólogo, psiquiatra, terapeuta, né? Então, como eu digo, a recaída de comportamento é bom, é positivo. Você quer dizer que o meu filho, ou meu irmão, ou meu marido, ou meu que seja, meu familiar, ele teve a recaída de comportamento dentro da clínica, foi positivo? Foi positivo, sim, porque lá a gente vai ensinar ele a lidar com a frustração sem o uso da droga para poder anestesiar. Então ele vai ter que enfrentar, vai bater de frente com o seu problema e vai resolver o seu problema sem precisar de usar qualquer tipo de substância, tá certo? Então, maneira, gente, nessa codependência de ficar perguntando a mesma coisa sempre. Deixe para perguntar para o profissional alguma coisa com tempo. Faça o seu papel, em vez de você estar ligado a ele, ligue a você mesmo, vai estudar sobre a codependência, vai se tratar, vai identificar quais os comportamentos de codependente que você tem que precisa ser mudado, qual foi as partes que você cedeu demais, porque a maioria dos meus pacientes, não vou dizer todos, mas a grande maioria foi que as famílias foram permissas, deram tudo na mão, permitiram demais, não aplicaram não colocaram regras, limites, disciplina, né? Então precisa de rever os seus comportamentos para que o comportamento dele venha mudar. A mãe de Maite teve uma pergunta, ela está falando que o irmão dela está internado lá e que eles querem colocar o pai, só que tem um problema, que os dois não se dão bem juntos. Como é que é o nome? Mamãe o quê? Mamãe de Maite. Mamãe de Maite. Tem um filho, né, que está internado e quer colocar o pai. Ele parece não ter problema. Eu já tive casos de pai e filho que não conversavam há anos e os dois foram internados, né? Primeiro foi internado o pai, depois o filho. E eles criaram um vínculo muito grande, porque lá a gente prega a união, lá nós somos família, né? O paciente, ele é família, a gente junta, a gente é um pelo outro. Então eu acredito que isso vai ser positivo para ele vai conseguir recuperar os laços perdidos, porque eles vão estar 24 horas juntos. Então eles vão ter o que conversar, se tiver algumas questões para poder colocar em dia, para se organizar, né? Eu acho que é uma boa, eu acho que compensa. Tem mais alguma pergunta aí? Falta 2 minutos, né? 2 minutos. Então, pessoal, basicamente isso aí. Quero deixar aqui o meu abraço para todos. Quero informar que não esqueça, se vocês não tratarem a codependência, infelizmente o seu familiar tende a recair, porque vocês vão acabar puxando eles para o fundo do poço, porque quando você recai em comportamento, automaticamente seu familiar também recai, tá certo, pessoal? Então vamos vigiar, vamos nos cuidar, vamos preocupar com a gente, tá? Pense que é o seguinte, seu familiar está numa clínica boa, né? Ele tem 5 refeições por dia, dorme num quarto com ar-condicionado, TV com Netflix, tem profissionais 24 horas lá com eles não ficam só. Então assim, eles têm do bom e do melhor. Então está na hora de você cuidar de você. Esse Natal, pega para agradecer a Deus, pega para poder se sentir um pouco mais livre, porque com certeza nos outros natais você ficava com aquela, né? Nossa, onde é que ele está agora? O que ele está fazendo? Será se ele está vivo? Será se ele não está? Então esse Natal você tem a certeza que ele está bem. Então esse Natal, seja um Natal de reflexão, seja um Natal de felicidade, agradeça mais a Deus, e seja feliz. Tente se amar mais. Vamos trabalhar o amor exigente, né? Que quando você ama, mais você exige. Tá certo, pessoal? Então, como de costume, agradecer novamente a Deus, né? Por a gente estar aí mais uma vez fazendo essa live. Agradecer a vocês pela paciência. Pedir perdão, às vezes, eu me excebo demais, mas essa é a minha essência, essa é o Denis, esse é o Denis verdadeiro que traz para vocês essa expressão de raiva, de alegria, e eu sou assim, tá, pessoal? Eu sou muito aberto a opiniões e espero que essa live tenha
ajudado algumas pessoas. Tá certo? Um forte abraço e todos fiquem com Deus aí. Um abração. Já que encerra aqui. Encerra aqui, Marcão. Ó, vocês vão conhecer Marcão, o cara mais bonito da agência. Ó. Vai, Marcão, encerra aí. Eita, Marcão. Aqui, ó. Mudar a configuração, Marcão? Isso, encerra.